sol na terra de Macunaíma. Boa vista no céu, lua cheia de mel. Sobe a serra de Macaraima. Eu sou de Roraima. Surubim, Tucunaré, Piramutaba. Sou pedra pintada, Curitibacaba, Caracaranã, farinha d'água, Tucumã. Curumim te espera, Cunhantã. Um boto cantando no rio, beijo de caboclo no cio. Carixara na roda de abril se abriu. Linha fina não deu judiar. Carne seca, chibé, a lua. Jiquitaia, caxirita, pereba. Jiquitaia, caxirita, pereba. Jiquitaia, caxirita, pereba. Dê-me depressa um espelho. Ainda esqueço meu rosto, cansado de tantos séculos, velho de tantos desejos, aceso dentro do rio, um rosto mirando outro. O rosto que me vem da infância, tecido com ouro e prata, se mira no rosto branco que dissolve na água. O mais é jeito inventado para se prender o tempo. A vida inteira é medida no vidro que se ilumina. Dê-me depressa o espelho. Ainda esqueço a cantiga. Espelho, espelho meu, existe rosto tão velho como o que a vida me deu? Oi, gente! Tá começando mais um Cruviana Universitária, meus amigos. Esse programa que é para falar da cultura roraimense, que é para falar da arte roraimense, roraimada. Eu vou saudar aqui o meu parceiro de sempre, Neuber Uchoa. E aí, cabra, como é que tá? Tudo bem, irmão, ótimo. Melhor ainda recebendo Tiago Briglia, né? Nosso queridão, cineasta, pioneiro da história. E roraimeira, inclusive, né? É uma cria roraimeira, com certeza, dos melhores. Maravilha, e é isso. Eu acho que talvez ele e a Euterpe representem os melhores produtos bem acabados, assim, que a gente tem. Na segunda geração roraimeira, ele e a Euterpe, com certeza, representam isso aí, assim, olha aí. A nossa evolução. E é isso, meus amigos, o Neuber já fez aí as falas primeiras, o nosso entrevistado de hoje, esse cabra, né, Tiago Briglia, que é um realizador roraimense formado em direção cinematográfica pela Academia Internacional de Cinema de São Paulo. Me faltou para falar isso, é muito grande. É muito maravilhoso. E em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal de Roraima. Ele estreou no cinema com os documentários Nas Trilhas de Macunaíma, 2007, e Roraimeira, Expressão Amazônica, 2009, com prêmios do programa Doc TV Brasil. Dirigiu diversos curtas com destaque para Fronteira em Combustão, 2016, que recebeu prêmios em festivais e que está licenciado pela plataforma do Itaú Cultural. É diretor da Plator Filmes e produtor do longa-metragem Por Onde Anda Macunaíma, em coprodução com a Boulevard Filmes de São Paulo. O documentário já recebeu o prêmio Candango de melhor filme do Festival de Cinema de Brasília e em 2020 e acabou de ganhar o prêmio de melhor documentário no 25º Brazilian Film Festival. O filme também está na seleção oficial do Festival de Cinema Latino-Americano de Havana. Agora, o Tiago está produzindo alguns curtas de novos realizadores locais, como Nome Sujo, de Arthur Roraimana, A Inacreditável História do Milho Gigante, de Aldenor Pimentel, e coproduzindo o curta Etma, de Elisa Coimbra. E está finalizando seu mais novo curta de ficção, intitulado Rabiola. Eita, currículo bonito! Tudo bem, Tiago? Olha só, tudo bem. Uma honra estar aqui com você, Francisco, Neuber Uchoa, queridíssimo. Tamo junto, mano. Me sentindo em casa. Pelo currículo você percebe que eu passei por aqui e passei com muita vitalidade, né? Me formei aqui na Universidade Federal de Roraima. Estar
nesse estúdio, né, onde eu tive inúmeras aulas, né, com pessoas queridas aqui por trás da câmera, né, tem aí o Renato, o Paulinho, o Pedro, enfim, toda essa turma com quem eu convivi durante muitos anos. Então, eu realmente estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nossa, que delícia, Thiago. Que alegria te ter aqui, né? Você é um orgulho para a Universidade Federal de Roraima. Acho que é bom começar o programa. Você que está acompanhando o Cruzeiro Universitária pelas ondas, a 95,9 FM, e também pelo canal 2.1 TV Universitária. Esse é o Thiago Briglia, né? Esse realizador roraimense. Thiago, vamos começar esse bate-papo falando da tua formação, né? Como é que começa esse rolê aí do audiovisual na tua vida? É pelo curso de comunicação social, esse despertar? É uma coisa que já veio antes? Conta aí para o nosso público. Começa aqui mesmo, começa aqui na universidade, no curso de comunicação, disciplina de comunicação comunitária, com o professor Maurício Zoen, né, que é um grande fomentador da carreira audiovisual e de muitos realizadores aqui. O curso ele tinha, né, o foco, não sei como está agora, um foco muito forte no jornalismo, né, especialmente no jornalismo impresso, mas a gente tinha essas cadeiras do audiovisual, né, que proporcionavam a gente ir a campo, usar essa estrutura aqui da universidade, e a gente fez um primeiro projeto, eu juntamente com a Nena Checo e a Kilci Santos, que são duas colegas acadêmicas, então, fizemos um projeto de fazer um registro audiovisual na Vila Vintém, que é a vila, né, que está do outro lado do Rio Branco, as margens... As olarias, né? Que é conhecido como as olarias, né? E foi um trabalho muito rico, pessoalmente, porque essa coisa de ir e passar alguns dias convivendo, sair, sabe, antes do amanhecer, chegar lá, passar um dia todo com eles, registrar, finalizar um documentário. Está aqui o Paulinho, que hoje é o diretor, foi um dos que conduziu esse trabalho junto comigo na edição. E depois ver esse trabalho exibido aqui pela TV Universitária, eu assistindo em casa. Eu morava num sítio no final do Caranã, e eu assistindo aquele documentário em casa, eu falei, cara, gostei disso. Gostei disso, sabe? Aquilo que a gente fez e dando visibilidade. E mais, quando a gente foi exibir o documentário na comunidade, eu já tinha esse ímpeto, sabe, de mobilização também. Então eu consegui, junto com os colegas, preparar documento, mandamos ofício para o governador, para o prefeito do Cantá, o reitor da universidade, então, o professor Roberto Ramos, e na hora de exibir o filme estava todo mundo lá. As autoridades estavam presentes. Prestígio. Né? Prestigiaram o filme, e naquele momento de exibição para a comunidade, houve um debate, sabe, sobre o que a gente estava tratando ali, que era a falta de energia, as condições, né, da comunidade naquele contexto que está à margem do Rio Branco, mas está literalmente à margem da cidade, não é Boa Vista e ao mesmo tempo totalmente esquecida pelo Cantá, né? Enfim, ausência de políticas públicas efetivas, e naquele momento, com as autoridades ali presentes, todo mundo entusiasmado, falando, garantia de energia, questões básicas, né, sanitárias, e dali eu também mais uma vez falei, caramba, tá aí, esse negócio é bom de fazer. Ele repercute, né? E eu saí todo empolgado, né? Todo mundo prometeu um monte de coisa. Alguns dias, meses depois, nada do que foi prometido foi cumprido, né? E eu caí na real, vi que não era tão simples, legal, não era tão legal assim. Mas continuei, né? Já estava aqui dentro, sabe? Tinha essa coisa do, né? Que eu só vou identificar como esse vírus da arte, como diz o poeta ali aqui, né, que quando a gente descobre a dor e a delícia de se ver artista também, muito depois, porque minha formação em comunicação, e eu fiz um outro documentário, inclusive a primeira vez exibido aqui, que é o Picuá, que é o documentário de conclusão de curso, onde eu fui para o Tepequém, ali buscar, né, entender como é que as pessoas estavam se virando com o fim do garimpo, né, as alternativas sustentáveis, um documentário também acadêmico, mas que teve um apelo interessante, também teve visibilidade através da TV Universitária. Enfim, depois, na sequência, é quando chega, né, os Doc TVs, né, que é quando a gente começa a participar, fomentado aqui ainda na academia, né, a elaborar projeto, estruturar projeto, e aí é nesse caminho de ser selecionado
participar de um curso completo em Brasília, né, com outros realizadores, com orientadores, cineastas conhecidos, sabe, que a gente tinha ouvido falar, tinha visto na TV. E aí foi quando eu percebi que o trabalho que eu estava fazendo ali, ele estava muito mais para o cinema do que para o jornalismo. E é ali que eu vejo, caramba, isso que a gente faz é arte também. Que interessante, Thiago. Nossa, que fala maravilhosa. E eu acho que isso se enquaduna, né, a minha próxima questão aqui, que é essa experiência, né, desse curso de direção, né, pela Academia Internacional de Cinema de São Paulo, né? A sua trajetória é muito interessante também, que é de saída, né, de qualificação, né, buscar esse instrumental para depois voltar e continuar com o trabalho. Como é que foi essa formação, essa experiência, esse curso? Isso já foi depois de ter feito os 2 DocTVs, né, e na sequência do depois do Roraima, inclusive? É depois do Roraimeira, né? Que o Roraimeira é efetivamente quando a gente finaliza essa experiência incrível. E aí eu queria registrar o quão esses documentários, eles também têm eles envolvem esse aspecto de curiosidade, de querer me aprofundar com coisas que me chamam a atenção, né? E através desse instrumento, desse dispositivo midiático, cinematográfico, que é o documentário, né? Que é o cinema. Porque o Nas Trilhas de Macunaíma, que vai abordar o mito, né, de Macunaíma e as suas distinções para o Macunaíma, que é popularmente conhecido no Brasil inteiro, ele também vem do meu interesse de aprofundar, porque cresci nessa coisa de ouvindo... a discussão, né? Ouvindo Neuber, sabe, o Zeca cantando Macunaíma e, ao mesmo tempo, estudar na escola só o Mário de Andrade, né? Uma literatura completamente distinta daquilo que eu estava ouvindo nas músicas, daquilo que eu ouvia aqui. Então, e, ao mesmo tempo, essa conexão com o Monte Roraima, né? Que é um lugar que eu queria conhecer. Eu não tinha grana para ir lá, porque é caro ir visitar o monte, né? Até então era muito caro. Eu falei, cara, vamos juntar as duas vontades aqui, né? Estudar o mito, né? Conhecer o Monte Roraima e fazer um documentário. Então a gente captou um recurso, né? E conseguiu executar esse projeto. E o Roraimeira, o mesmo DocTV, que era um programa, um edital de fomento que existia no Brasil e que vai formar uma federal, base sólida, né? De fomento à cadeia do audiovisual no Brasil todo. Sabe, coisas onde o recurso público começou a chegar nas pontas. O DocTV, né? O DocTV, coisa que a gente não vê hoje acontecendo, né? É o que vai acontecer nos governos progressistas e que vai fundamentar, né, essa pulverização de produtores audiovisuais no Brasil. Então, depois dessas duas experiências, eu aqui, né, um cara novo, recém saído da faculdade, ter tido a oportunidade de produzir 2 DocTVs com repercussão positiva, então isso de alguma forma já me deu um currículo significativo. Sim. E quando eu concorri à bolsa de estudo lá da Academia Internacional de Cinema, que é uma escola, ela é uma escola particular, mas que gerava bolsa de estudo, né? Aí chegou um currículo, o cara de Roraima, né, com 2 DocTVs, essa bagagem da Amazônia, me chamaram na hora, né? E eu fui. Eu fui, e foi quando realmente aprofundei na linguagem, pela perspectiva tanto do documentário, da ficção, mas entendendo toda essa composição narrativa que envolve o documentário, enfim, o cinema. Nossa, que experiência maravilhosa, meus amigos. Esse é o Thiago, egresso da Universidade Federal de Roraima. Thiago, a gente está encerrando nosso primeiro bloco com música, né, Neuber Show? Vamos porque fazer temos muito papo aí. Ele falou né? O Thiago pode, né? Ele já teve tanto aqui que ele pode pedir música. Já chega pedindo música. Da história pra te entender satisfaz. O que era da gente ficou, o que não era tanto faz. Salve, salve nossos campos matagais, bandeiras de todos os tamanduás. O que é do presente já é. Eu sou de Roraima, Caim. Eu sou filho de Macunaíma, Santa Caraíma, Sorocaíma, Monte Roraima. Eu sou filho de Macunaíma, Pacaraíma, Sorocaíma. Eu sou filho de Macunaíma.
95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você. Arrasta-te pelo assoalho, chega até a mesa, pede um pedaço de pão, luta contra a correnteza, num segundo copo d'água, ingere o que precisar, a sede vai te matar, a fome vai te oprimir. Segura forte, o abrigo está desmoronando. Vai sentir frio demais, o calor vai te secar. Se for preciso, mais um copo vais tomar. Água não mais haverá, outro lago irá secar. Mostra teu senso de humor, não ria muito, somente arrasta-te, bela senhora. Sacia a sede que por dentro te devora. Luta contra os preconceitos. Todo mundo tem direito de se restabelecer, de se desvalorizar ou não poder existir. Mas de repente o abrigo não desmoronou. Vamos pensar outra vez se vale a pena tentar. Se for preciso, um copo mais vamos tomar. Juntos, juntos. Espelho d'água, espelho d'alma, espelho meu, espelha o sonho, espelha os olhos, espelha o céu. Reflete, ó espelho, teu reflexo vário. É o teu ofício, é o teu suplício, é o teu calvário. Espelho, espelho meu, existe esse rosto que vejo e que chamo eu? Existe ou é um raio? Existe ou ilusão? Existe ou é um pássaro? Nós somos ou não? Elizabeth Azinha, essa poeta maravilhosa. É isso, meu amigo, você que está acompanhando o CRU Viana Universitária pelas ondas da 95,9 FM e também no canal 2.1 Rádio e TV Universitária. Hoje nós estamos aqui com o Tiago Briglia, esse queridaço, esse realizador roraimense. Tiago, vamos falar da tua produção aí para a galera que está acompanhando o CRU Viana, ouvindo, assistindo na televisão. Qual é o tema, né? Os temas assim que você persegue quando tu olha para a tua produção audiovisual, tu consegue perceber já tônicas, né? O que é o regional, é o local, é o mito roraimense, é as questões sociais, como você colocou ali na tua primeira fala, que foi muito bonita, né, em relação ao DOC, né, que vocês fizeram ali no Beiral, né? Ainda trabalho de faculdade. Então fala pra gente sobre essas temáticas que perpassam o teu trabalho. Massa, Francisco. Acho que a tônica do meu trabalho tá na batida desse violão. Massa, gostei, mano. Tá nessa conexão profunda, né, com Roraima, que vem em mim, certamente a partir, né, da música do Roraimeira, a partir da percussão do Amaury Uchoa, que está aqui nos bastidores. E isso porque meus pais ouviam, né, eu lembro desde muito cedo tendo CD Roraimeira, desculpa, CD não, né? Disco Roraimeira, LPs. LPs Roraimeira, enfim, e estando aqui, né, vivendo efetivamente nossa paisagem, seja no Lavrado, seja na Serra. Então, naturalmente, essas coisas elas começaram a refletir no meu trabalho e eu acho que, por ser um comunicador, né, ter esse instrumento, que é um instrumento político também, né, de afirmação na mão,
Eu, ainda mais projetando esse trabalho para além das nossas fronteiras estaduais, naturalmente quis, né, visibilizar, né, todas essas questões que nos envolvem, essas temáticas que nos envolvem e que talvez para a gente são batidas, são conhecidas, mas que aí para fora talvez não, né? Talvez não, com certeza são pouco conhecidas. E aqui mesmo, né? Convenhamos, a gente mora numa cidade que é tida como linda, como bela, a gente explora muito essa questão estética da cidade, da limpeza, mas a gente vive numa cidade que é cheia de complexidades, inclusive no viés cultural, né? Esse reconhecimento indígena, esse reconhecimento da música roraimeira, ele nem para todos está no nível de profundidade efetivo. Nossa. Então, por mais que hoje a gente tenha esse reconhecimento, como um prêmio recente que a gente ganhou no Festival Internacional, e muita gente vem parabenizar, né? No dia a dia, esses temas eles não vêm à tona com profundidade, na reflexão e especialmente na formação de políticas públicas, né, para a população. Então, acho que esse aspecto do regionalismo, das nossas questões sociais, culturais, eles têm esse olhar que muitas vezes a gente julga para o de fora como um olhar exótico, né? Índios na Amazônia, Amazônia, né? Mas às vezes a gente, quando localmente também quer ressaltar os aspectos étnicos, culturais, a gente não aprofunda. A gente acha bonito, né, ver um artista, uma música se destacando, falando sobre Macunaíma, sobre Roraima, mas, em geral, a população não está desperta para as questões profundas, né? Então, a gente vive numa cidade que é repleta de preconceitos, né, contra os indígenas, né, contra, mais recentemente, a questão da migração muito forte. A gente escuta, ora sutilmente, ora fortemente, né, esse preconceito instaurado nas falas das pessoas que dizem amar Boa Vista, que dizem amar Roraima. Então, os meus trabalhos permeiam um pouco desses temas, promovem em algum grau, né, esse nível de reflexão, ou quando não, eu, ao falar dos mesmos, né, tenho essa oportunidade, né, de aprofundar questões como essas, que às vezes pode deixar muita gente de saia justa, mas que precisam ser faladas. É para isso que a arte existe, mano. A música pra reverberar, porque essa falta do dia a dia, com que você falou, nas questões mais cruciais da gente, esse diálogo que tinha que acontecer naturalmente não acontece. Só os artistas que se arvoram, né, a colocá-lo de vez em quando na mesa. Massa, bacana que você pensa assim, mano. Parabéns mesmo, um orgulho danado. Massa. E assim, falando especialmente do Roraimeira, né? Porque eu vim dessa experiência nas trilhas de Macunaíma, Monte Roraima, Macunaíma, Tríplice Fronteira, conexão com os povos indígenas, e aí já, sabe, na sequência, ter essa oportunidade, e eu fiquei pensando, caramba, né, não tinha essa proximidade. Tive que chegar com o Neuber, com o Eliakim, né, com o Zeca Preto, e de alguma forma eles estavam ali se expondo, né? Porque um documentário é diferente de uma reportagem, né, de uma entrevista, que você tem um tempo limitado ali. O documentário ele aprofunda, né? Então a gente, caramba, de alguma forma eles estavam colocando o trabalho deles à disposição para eu, através do meu olhar e da equipe, dissecá-lo, né, dissecá-lo e traduzir da forma como a gente interpreta aquilo ali, né? E, inclusive, gerar algumas situações, né, como nessa forma de pensar o dispositivo cinematográfico como para além do registro meramente dos fatos ali, de você criar circunstâncias, e a gente criou circunstâncias de levar um Neuber, né, no local onde ele escreveu uma música, até então 25 anos antes, que foi no Perdiz, levar o Zeca Preto, que cantou tanto o Caracaranã e não ia lá há muito tempo, né? Ele aqui com o Rio Branco, e depois ter os três lá na Pedra Pintada, compondo ali uma música
e a gente, sabe, registrando, vivenciando aquilo ali, sem dúvida aquilo ali marcou muito para mim, sabe? Então, essa conexão com as temáticas, ela se reforçou, né? Ela se consolidou naquele momento em que nós estivemos juntos, assim, sabe? A equipe, eu, Cláudio Lavô, né? O Evandro estava junto nesse trabalho, a Jéssica, que é jornalista aqui da universidade, né? E tantas pessoas queridas, porque o cinema, ele às vezes tem essa posição de estar como produtor ou como diretor, como cabeça, diríamos, de chave ali, de equipe, mas é fundamental, coletivo, sabe? Né? É uma arte muito coletiva. Uma arte coletiva, como o teatro, por exemplo, né? A performance, essas artes de interação. Tiago, que relato maravilhoso esse que você está dando para o nosso público aí que está acompanhando o programa nas ondas, a 95,9 FM. Que bacana essa irradiação, né, Neuber? De falar dessa produção e como essa produção é política, né? Fala de economia, fala de antropologia, fala das nossas questões de identidade, né? As pessoas falam assim, não, vocês não cansam de falar sobre Roraimeira, mas é isso que você está dizendo, né? Falta essa estruturação de uma consciência profunda da realidade local, da população, que tem que passar pela escola, pela formação escolar, pelos espaços ditos oficiais de cultura, enfim, tem que estar no seio da sociedade, não é, Neuber? Claro, tem que. Merece ficar de molho na história do tempo, sabe como é, cara? E a gente precisa de tempo. A nossa cidade agora tem 131 anos, né? A Bahia tem 500 e poucos. Você imagina que a gente precisa ainda para poder começar a respeitar bem nossos ídolos, nossos artistas, né? Nossos empreendedores culturais. Mas a gente chega lá. Com você, meu amigo, que orgulho danado. Muito bacana. Tiago, essa coisa do audiovisual, né, em Boa Vista, dá para viver do audiovisual, da produção, né? Enfim, você como um realizador, fala um pouquinho disso para a gente. O audiovisual, ele é um instrumento muito forte, né? Ele é um poder, porque hoje tudo basicamente perpassa, né, pelo audiovisual como ferramenta para você divulgar, para a gente fazer esse programa, né, para se fazer publicidade, para se fazer política, né? Então, eu consigo enxergar a potência de cada trabalho que é feito no audiovisual, e quando ele é artístico, aí é quando ele realmente tem esse viés, né, de alguma forma é um registro de um tempo que não volta mais, enfim, de dada circunstância, como por exemplo o curta Fronteira em Combustão. Está aqui o Pedro Alencar, que participou efetivamente do trabalho com a gente. A gente registrou algo temporal, que a gente né? não vai nunca mais ver. Né? Imagina, o descaminho de combustível, as complexidades que envolve, e pelo viés de histórias de pessoas que estão ali, não pelo viés da imprensa ou do outro, né? A gente tentando se aproximar e fizemos, mesmo que ficcionalizando, mas filmamos na fronteira com aquelas filas enormes, abastecimento, carro queimado na estrada. Realidade, né? Uma realidade que hoje não existe mais e que se de alguma forma, né, esperamos que a Venezuela se restabeleça em breve, as coisas nunca mais serão da mesma forma. Então, é um documento histórico, é um filme de ficção, mas com um documento histórico, né, que fica, né? E, ao mesmo tempo, por que eu estou falando isso? Porque essa potência do audiovisual, ela existe, mas do ponto de vista mercadológico, diríamos, do ganha-pão do dia a dia, ela ainda não é viável exclusivamente por meio da arte, né? Estou falando por uma experiência própria, considerando que, né, eu sou um dos realizadores que estão aí. O meu trabalho hoje, da minha produtora, totalmente, você vê a identidade dele, é focado em trabalho artístico, né? Mas ainda assim no ganha-pão é uma estrutura pesada, né? Para vocês terem aqui a experiência de manter equipamento, manter equipe, né? Uma série de coisas. Hoje eu particularmente não consigo viver só dela, mas essa arte ela está presente diríamos que pelo menos 50%, né, da nossa energia enquanto empresa, produtora audiovisual, né, está em função disso. Mas eu sei que é uma realidade que é quase que exclusiva, por enquanto, aqui em Roraima, né?
Eu acho que tem, né, tem outras pessoas vivendo do audiovisual, né, de forma artística também, de música. Tem o Cláudio Lavô aí como exemplo, né, e tem essas novas gerações, né, que estão aí. A gente pode falar um pouco mais sobre elas depois, mas, enfim, viver do audiovisual é possível, mas a gente também, como em todos os aspectos, a gente também faz algumas concessões. Então, eu faço trabalhos institucionais, né? E, enfim, eu acho que isso é legal de compartilhar, porque aí é um exemplo até na academia mesmo, sabe? Eu estudei aqui na universidade e, assim, amo toda essa experiência que eu tive, mas faltou um pouco dessa conexão, às vezes, com o mercado, sabe? A gente, naquela época, já tinha um jornalismo aqui na cidade que pagava muito mal, entendeu? Que já, à época, exigia-se o diploma, mas que, na prática, a maioria dos veículos de comunicação, que eram, e até hoje são ligados a grupos políticos, né, não corroboravam, não valorizavam isso. Né? Então, eu acho que, às vezes, a academia ela entra num universo muito teórico, muito idealizado, e isso é um risco de frustrar, né? Porque no dia a dia a gente tem que correr atrás do pão. Nossa, que fala maravilhosa, Tiago. E você que está aí acompanhando o Cruviana Universitária, não sai daí que tem mais papo daqui a pouco, porque tá bom demais. E vamos de música, Neuber. Esse vento a soprar, as manias de janeiro e todo mês, o céu de todo azul, a lua de outra cor. Esse é o céu de Roraima, no cheiro dessa manguita, no gosto do caju com sal, muita pimenta, malagueta e beijo de sal. Esse cheiro de delícia no meu cantar, paçoca com banana e tracajá, chibé com carne seca e muito cocá. O coronavírus causa infecção respiratória, febre alta, tosse forte, dores e dificuldade para respirar. Para evitar contágio com esse vírus, você deve lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel, cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir, ficar a mais de 2 metros de outras pessoas, manter os ambientes bem ventilados, não compartilhar objetos pessoais. Vamos todos cuidar de todos. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. Não guardo imagens, nem guardo rancor da hora que me escurece. Dentro de mim respira o tempo adormecido, embaciando minha pele de luz e de vidro. Em 1000 cintilações me divido, sou a luz do mundo em todas as direções do sonho e da realidade. Eu sou o mundo, sou o tempo que dorme, sou a hora mesma que me escurece, sou a própria imagem que reflito e que logo depois desaparece. Desaparece, desaparece, desaparece em minha face de vidro. Esse é o Cruviana Universitária, meus amigos.
Você que está acompanhando aí pelas ondas da 95,9 FM e também no canal 2.1 TV Universitária, hoje conversando com esse realizador audiovisual, Tiago Briglia, né, Neuber? Tiago, querido, fale da organização. Existe um organismo que reúne os produtores do audiovisual roraimense? Massa, Neuber. Pergunta importante, porque, como eu falei anteriormente, o audiovisual é uma arte coletiva, né? Então a gente está sempre precisando, discutindo, né? Enfim, convergindo e divergindo também. E a gente tem um espaço que é a nossa associação, a Associação Curta Roraima, né? Que é a antiga ABD, né? Onde a gente reúne realizadores, pessoas que estão produzindo e que estão iniciando também, né, e que têm interesse em compor o nosso coletivo. Então, a associação hoje ela é presidida pelo Éder Rodrigues, né, que é um jornalista, documentarista, bastante atuante aí. Eu estou na vice-presidência, tem o Luiz Cláudio, tem o Alex Pisano, né, compondo, o Cláudio Lavô, enfim, tem uma turma das antigas, diríamos, e tem uma turma recente, como a Elisa Coimbra, o Arthur Roraimana, né, tem Rodrigo, enfim, tem uma turma que está chegando e percebendo o quão é importante a gente estar conectado, organizado, né? Porque, assim como as outras artes, o audiovisual também depende de política pública, né, de fomento, que era para ser um direito básico, né, de fomento e de oportunidades, mas a gente não tem esse histórico, né? Então, só para você ter noção, hoje, tanto eu, o Éder, a gente faz parte de um comitê, inclusive o professor, poeta, artista Francisco está aqui, né, que é um comitê pró-cultura de Roraima. E esse comitê recentemente conseguiu mobilizar na Assembleia Legislativa, o Parlamento, para que seja criada a primeira frente parlamentar de cultura de Roraima, né, onde através de 8 deputados que toparam apostar na pauta da cultura, né, criaram essa frente para pensar em questões de orçamento, de políticas de fomento, né, e ao mesmo tempo de fiscalização, né, da aplicação dos recursos no âmbito estadual. E também estamos nessa empreitada de criar uma frente parlamentar junto à Câmara Municipal de Boa Vista, para que a gente consiga sensibilizar, né, os representantes, né, tanto do Executivo quanto do Legislativo, a importância de você ter uma política permanente, né? Você conhece bem experiência de outros estados, como Ceará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, onde você tem já avançou muito. Avançou muito. Porque tem política pública permanente, né? A gente está tendo um ótimo exemplo aqui, que é a execução da Lei Aldir Blanc, né? Que Agora, Tiago, tudo isso aí também, eu fico pensando, tem a ver com o mercado, sabe? Tudo é mercadológico. Enquanto não existir a perspectiva de lucro, né, não vai prestar atenção para a coisa. A organização serve para abrir os olhos, né, tanto deles, dos gestores políticos, quanto da sociedade, dos empreendedores, dos patrocinadores, né? Eu acho que a coisa tem que ser vista desse lado aí. Eu vejo sempre isso, né? Existe essa questão mercadológica, que é fato... O desafio que eu penso, né, em relação ao mercado é como o exemplo da lei de incentivo estadual, né, que o cara tem o empresário tem uma isenção de imposto para poder financiar um projeto, né, de cultura. A questão é que a gente coloca na mão do empresário decidir quem merece e quem não merece ser apoiado. Então, se você tem um evento, e nada contra qualquer tipo de manifestação artística, mas se você tem um evento com maior repercussão de público, naturalmente o patrocinador fala, não, vamos patrocinar aquele evento ali que vai dar muita gente, a nossa marca vai estar lá. Mas se for um livro de poesia, sabe, não vai ter esse mesmo apelo. Então, essa questão de colocar na mão do empresário a responsabilidade de quem deve e de quem não deve, que é basicamente isso, ser apoiado, patrocinado, eu acho que é um risco. Por isso que a política pública ela tem que realmente existir, né? E com critérios e os critérios, né? Então, massa, mas é legal, a iniciativa do grupo, sensacional. Parabéns a todos. Estou aqui também. Você é nosso baluarte, né? Estamos juntos, mano. Sempre que
precisamos, chamamos. O próprio veículo aqui, a Cruviana Universitária, está aqui para isso também, né? Para ser a voz, né, do povo que faz cultura, os fazedores de cultura da nossa terra. Massa, eu acho lindo essa iniciativa de vocês, porque é até um ponto em relação àquela minha colocação crítica anterior, né? Acho que aqui é um espaço em que tem o professor, né, o professor doutor, que aqui está como artista, apresentador, se conectando com pessoas da sociedade, conectando-se com o Neuber Uchoa, né, que tem um saber que vai para além do banco acadêmico, né? Então, acho que esse programa, eu estou muito feliz de estar aqui por isso, sabe? Por essa conexão da academia, que é uma das, querendo ou não, a instituição, a Universidade Federal, é uma das instituições basilares, né, para o desenvolvimento de Roraima, para a minha forma de pensar as questões locais, sabe? Hoje eu consigo enxergar que muito do que eu refleti e aprendi no banco universitário são questões que muitos de pessoas que vieram da minha própria família que não tiveram esse acesso não conseguem, sabe, chegar em determinado tipo de perspectivas distintas que o banco acadêmico nos proporciona. Né? Então, eu acho que isso já consolida a importância da universidade e deste programa. Bacana, Thiago. É isso mesmo, assim. E aquela coisa que a Jéssica, nós gravamos essa semana o assunto da gestão, ela olhou assim para o Neuber. O Neuber é história viva, né? A história viva. Então, é muito interessante, durante esses programas, como as falas do Neuber sempre complementando com coisas muito específicas e pontuais. Olha, aconteceu isso num processo tal, a gente estava nesse percurso, né? E aí é muito legal como isso casa com a dinâmica do programa do Cruviano Universitário. Então, o Neuber é esse interior, né? Essa coisa que dá profundidade para o nosso debate aqui também. Thiago, você tem contribuído com novos realizadores aí, né? Uma galerinha nova, né? Uma galerona, na verdade, o Arthur Roraimana, Aldenor Pimentel, Elisa Coimbra. Como é que é para ti essa experiência de estar, não sei se eu posso usar a palavra ciceroneando, contribuindo de maneira com esses trabalhos, né? Enfim, como é que é isso para ti? É um aprendizado, sabe, enorme e rico e que faz valer a coisa, porque é como se a gente tivesse aberto uma trilha, né? E agora a gente está podendo, de alguma forma, conduzir outras pessoas, né, nessa trilha. Não conduzir no ponto de vista do que deve e do que não deve fazer, mas de ser ponte, sabe? Eu acho que me sentir como ponte para que outros realizadores, para que outras experiências audiovisuais aconteçam, isso para mim é muito, muito especial, porque eu tô nesse vai e vem do trabalho autoral, autônomo, mas ao mesmo tempo consegui até que consolidar uma estrutura que me permite produzir e ao mesmo tempo estar fomentando. Coproduzir, né? Coproduzir. E esse sentido de produzir ganhou um sentido muito forte na minha vida, porque até então eu era produtor dos meus trabalhos, apenas dos meus trabalhos autorais, eu na perspectiva do diretor. E agora não, acho que fomentar, especialmente essa nova geração, sabe, que se conecta com tantas coisas ao mesmo tempo, que tem olhares distintos e que precisam ser vistos, né? Eu sigo essa turma, eu me conecto, tento me conectar com o que eles estão fazendo, porque eu sei que eu aprendo muito também. Então, hoje, tanto eu quanto a Platô Filmes tem esse direcionamento, sabe, de ser ponte, de ser conexão para que outras experiências audiovisuais aconteçam, para que daqui a pouco a gente tenha outros realizadores, sabe, exibindo filmes em outros lugares do Brasil, para que a gente tenha uma cena audiovisual que está se formando, com uma forte presença feminina, porque o audiovisual ainda é muito masculinizado, sabe, é muito um universo muito de homens, e as mulheres, em muitas circunstâncias, em funções que estão, né, que são secundárias. Eu acho que gerar esse protagonismo, né, entre a presença da mulher na ponta, na direção, protagonismo indígena também, sabe, que é uma outra ponte que a gente tem aberto. Eu acho que isso é fundamental. Eles começaram a produzir, né, agora de montão, né, os índios, né, a arte como um todo, né. Muito legal isso aí. Eu me lembro da nossa exposição coletiva lá na casa, logo que a gente inaugurou a casa, 8 anos atrás. Muito legal, uma exposição com o Jaida, o Miliano,
as duas artistas mulheres que nós temos hoje aqui, a mulher do Léo, isso, a Carmésia, sensacional. Enfim, eram 6 índios expondo, né, uma coisa bonita. E agora eles ganharam o mundo, né, mano? Que interessante. Tiago, então nós já podemos falar numa cena do audiovisual localmente referenciada, né? A construção de uma cena. A gente até comentou isso nos bastidores, né? Porque se fala muito, tem literatura em Roraima, tem artes plásticas em Roraima, tem performance em Roraima. É sempre essa pergunta que às vezes é cansativa, né? Quando a gente recebe do outro. Assim, eu morei um tempo fora e as pessoas perguntavam, mas qual é a cultura de Roraima? Então é interessante essas falas, e o Cruviana, é isso, meu amigo, para você que está acompanhando na rádio esse programa e está aí no esquenta, né, da sexta-feira à noite para ir para a balada, enfim, com máscara, e não aglomera, tá, gente, pelo amor de Deus. O Cruviana é isso, né? É essa consciência também do que é a nossa cultura, né, e desses bens culturais que nós temos aqui. Então é muito interessante quando você fala desses apoios a esses novos realizadores, que é para dizer, olha, essa cena audiovisual está em formação, né? Ela aparece, ela está em formação, ela já está aqui, e é necessário que haja uma chancela disso, né? E a chancela é o conhecimento da sociedade, é a apreciação das obras, né? Acho que é muito por esse caminho. Sensacional, acho que é esse o caminho mesmo, e a gente acredita que e essa cena está se formando dentro, volto a reforçar a importância de uma política pública, né? A gente teve acesso agora a um edital da Lei Aldir Blanc, de fomento à produção de ficção, documentário, vídeos experimentais, sabe? Então, de 2021, 2022, vai sair, assim, em todas as áreas, né? Vai sair muita produção artística com esse... E é a partir daí que a gente vai entender como é que essa cena audiovisual local, quais são os temas que estão sendo trabalhados e abordados, né? Como as pessoas estão usando a linguagem do audiovisual. Então, eu acho que a gente precisa, sim, olhar para essa cena, né, fomentar, e também, que é um dos desafios do audiovisual, que é a formação de plateia, né? Que é o quê? Criação de espaços e que as pessoas assistam, comentem, critiquem. Né? E que seja divulgado, né? Que seja divulgado. Nossa, Tiago, esse papo está maravilhoso. O que você diria aí, né, um pouco já à guisa de conclusão, né, dessa, como diz o Neuber, o Cruviana é uma ventania cultural. O que você diria pro menino, para a menina que está em casa brincando com seu celular, né, ou para o estudante de jornalismo da universidade? Aliás, você fez falas muito, muito importantes, né, como egresso da UFRR. O que você diria para essa galera aí que está sonhando, né, em ter uma trajetória e olha para você e fala, caramba, que coisa boa, o Tiago conquistou tudo isso, tem um nome na praça. Você tem um nome, né, no cenário roraimense, local, amazônida. O que você diria para esse pretenso realizador, realizadora? Primeiro, assistam aos filmes regionais, assistam aos meus documentários, meus filmes, aos filmes das pessoas que estão aí produzindo. Produção roraimeira. Tem que escutar a música roraimeira, sabe? Tem que se apropriar, né, de alguma forma do que foi feito antes, né? Eu já estou aqui, muitas pessoas me veem como tipo desbravador, mas eu sei que tem uma história também. Sempre tem alguém que vem antes da gente, né? Então acho que esse é um passo fundamental. Outra coisa, hoje a gente tem as ferramentas à mão, né? Essa coisa do celular, da internet. Internet de graça, YouTube é de graça, Netflix é barato. Não, gente, isso aí custa o tempo, pelo menos, de vocês, né? Então, vamos usar boa parte desse tempo. Valorizar, né? Vamos valorizar esse tempo para essa apropriação de conhecimento, né? E, sim, se você quer aprofundar na linguagem, especialmente do audiovisual, é fundamental assistir, refletir, né, e começar a experimentar, adaptando lá a fala do Glauber Rocha, né, que é um dos cineastas, né, é uma ideia na cabeça, um celular na mão, né, e vai para campo. Agora, no audiovisual tem uma coisa que é fundamental, é uma arte coletiva. Então, tem que gostar de gente, tem que gostar de se relacionar, sabe? Esse universo muito introspectivo, individual, muito centrado e solitário, no audiovisual é complexo, porque você tem que ter habilidades além
do fazer em si, né? De lançar mão das ferramentas, dos atributos de linguagem, você tem que se relacionar, porque você até consegue fazer um filme sozinho, né? Mas não é a essência, sabe? É uma arte que ela é essencialmente coletiva, então você tem que despertar essa capacidade de se comunicar e também de uma política de convencimento, porque você tem que fazer as pessoas apostarem na sua ideia, especialmente no começo de carreira, que você não vai ter recurso, você não vai ter, né, muitas condições e estrutura de produção. Então, se relacione, sabe? Goste de pessoas, tem que gostar de gente. Que maravilha, meus amigos! Esse é o CRU Viana Universitária e hoje nós entrevistamos aqui o Thiago Briglia, que é essa potência, essa estrela roraimense aí, que tem brilhado bastante. É isso, meu amigo. Tá acabando aqui essa edição do CRU Viana Universitária. Thiago, nós te agradecemos aqui por essa fala apaixonada sobre o audiovisual. Você é um orgulho para a Universidade Federal de Roraima. É isso. E vamos terminar com música e a estrela Neuber Uchoa. Valeu, Thiago. Seja bem-vindo sempre, mano. Obrigado, querido. Tchau, baby perfeito, não me esquece de saída. Me mande flores de nossas fruteiras vivas. Me cumprimente assim assado ao sol acende. Mira, meu bem, tchau. Nossas crianças agradecem as pipocas. Nossa fusarca muda apenas de maloca. Baby, me invoca, me canta e toca, que eu vou até a fortaleza e vou tomar banho de mar. Eu vou voltar pra te apanhar.